Seja muito bem-vindo ao canal Salvando Patinhas. Conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. E já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Estamos na reta final para os 300 inscritos e sua ajuda faz toda a diferença. Amanhã despontava na pequena cidade de Vale Sereno com a promessa de mais um dia tranquilo, como tantos outros. O sol, ainda tímido, espreitava por trás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. O cheiro de café fresco se misturava ao orvalho nas plantas, e o burburinho distante dos primeiros carros quebravam a quietude que ainda pairava sobre as ruas calmas. Dona Clara, com seus cabelos grisalhos cuidadosamente presos e um avental florido, abriu a porta de sua casa com o costumeiro sorriso matinal. Seus olhos, acostumados a observar a vida com uma doçura peculiar, percorriam o pequeno jardim que cultivava com tanto carinho. Era seu ritual diário, regar as plantas, cumprimentar os vizinhos que passavam e absorver a paz que a manhã trazia. Mas naquele dia, algo estava diferente. Um som, quase imperceptível a princípio, quebrou a melodia familiar do amanhecer. Um gemido fraco, um lamento que parecia vir do chão, arrastado e quase inaudível, como um sussurro de dor carregado pelo vento. Dona Clara franziu a testa, seu coração, que já tinha visto e vivido muito, sentiu um aperto. Não era o miado de um gato de rua, nem o latido alegre de um cão vizinho. Era algo mais profundo, mais aflito. A curiosidade, misturada a uma apreensão crescente, impulsionou seus passos em direção à calçada. Cada passo era hesitante, como se temesse o que seus olhos poderiam revelar. O som se intensificava um pouco a cada metro, transformando-se num chiado sôfrego, um sussurro de agonia que gelava a alma. E então ela viu. Ali, jogado na sarjeta como um pedaço de lixo esquecido, estava um cão. Não era apenas um cão de rua, era uma criatura em frangalhos, um ser vivo transformado em um amontoado de ossos e feridas. O coração de Dona Clara apertou com uma força que a fez ofegar. Seus olhos, antes brilhantes com a luz da manhã, agora eram poças de dor e desespero, refletindo a imagem chocante à sua frente. O animal, um vira-lata de porte médio, jazia imerso em uma poça de um líquido escuro e mal cheiroso, misturado com sangue seco e a sujeira da rua. Seu corpo, em carne viva em muitos pontos, parecia ter sido brutalmente castigado, cada osso visível sob a pele dilacerada. A pelagem, antes provavelmente de um tom dourado, estava emaranhada, suja e molhada, grudada às feridas abertas que se espalhavam por todo o seu ser. Ele tremia incontrolavelmente, não de frio, mas de puro pavor e dor. Seus olhos, que deveriam ser cheios de vida e curiosidade, agora eram apenas fendas de sofrimento, incapazes de focar, marejados e opacos. Um dos olhos estava inchado, quase fechado, e um filete de sangue escorria lentamente por sua face. Era evidente que a situação não era fruto de um acidente. As marcas, os cortes profundos, a forma como ele estava abandonado, sem qualquer vestígio de cuidado ou compaixão, gritavam a história de uma crueldade deliberada. Ele não havia sido apenas ferido, ele havia sido descartado, jogado ali para morrer, como se sua vida não tivesse valor algum. Dona Clara sentiu uma onda de náusea e indignação. Como alguém poderia fazer isso a uma criatura tão indefesa? A raiva borbulhava em seu peito, mas a compaixão rapidamente tomou o lugar, esmagando qualquer outro sentimento. Ela se aproximou com cautela, estendendo a mão lentamente, sem tocar, apenas para mostrar que não era uma ameaça. "Pobrezinho", ela murmurou, a voz embargada. O cão mal reagiu, apenas um tremor mais intenso percorreu seu corpo exausto. Ele parecia ter desistido, entregue à sua sorte cruel na beira da estrada. Dona Clara sabia que não podia simplesmente ignorar. Aquele ser precisava de ajuda e precisava agora. Mas o que ela,
uma senhora sozinha poderia fazer. A visão daquele sofrimento parecia grande demais para suas mãos. Ela olhou em volta, buscando uma alma, um vizinho, qualquer um que pudesse compartilhar o peso daquele momento. Mas a rua ainda estava deserta, imersa em sua falsa tranquilidade matinal. O isolamento parecia um obstáculo tão grande quanto a própria ferida do animal. A angústia apertou o peito de Dona Clara. Aquela visão, a do pobre animal largado na sarjeta, era um golpe na alma. Ela sentiu a impotência corroer suas forças, a idade pesando sobre os ombros e a solidão daquela manhã tornando o fardo ainda maior. O que fazer? Seus olhos varreram a rua mais uma vez, um pedido mudo de ajuda, mas o silêncio era a única resposta. O cão, por sua vez, continuava ali, mal respirando, uma mancha de sofrimento que parecia se fundir ao asfalto. Dona Clara sabia que não podia simplesmente ir embora, fingir que não vira. Aquele olhar opaco, mesmo que mal focado, implorava por socorro. Ela deu mais um passo hesitante, a mão estendida, mas o cão recuou com um gemido fraco, quase imperceptível, como se o toque humano fosse apenas mais uma promessa de dor. Foi então que um som diferente rompeu a quietude. Não o barulho de um carro, nem a voz de um adulto. Era o som de passos leves e apressados, acompanhados de um assobio desafinado que se aproximava da esquina. Dona Clara ergueu os olhos e seu coração, ainda pesado, sentiu um lampejo de surpresa. Ali vinha Léo, um menino de talvez uns 10 anos, com uma mochila nas costas e os joelhos sempre ralados de brincar. Léo não era um menino qualquer. Ele era conhecido em Vale Sereno por sua quietude, sua timidez quase palpável, e por passar horas observando os pássaros e os insetos, como se guardasse um universo inteiro de sensibilidade dentro de si. Ele caminhava, alheio à cena dramática, com a cabeça baixa, chutando uma pedrinha à sua frente. Ao se aproximar, o assobio parou abruptamente. Os olhos de Léo, geralmente absortos em seus pensamentos, fixaram-se na sarjeta. A princípio, ele pareceu não entender o que via, apenas uma forma estranha e imóvel. Mas à medida que seus olhos de criança processavam a imagem, a inocência deu lugar a um choque profundo. O rosto de Léo, que antes exibia uma expressão sonhadora, contorceu-se em uma careta de espanto e, rapidamente, de dor. Ele largou a mochila no chão sem se importar e correu em direção ao animal. Dona Clara, surpresa com a reação do menino, tentou intervir, temendo que o cão, ferido e assustado, pudesse reagir mal. «Léo, espere! É perigoso!» ela advertiu, mas sua voz foi engolida pela determinação que de repente irradiava do pequeno corpo do menino. Léo não ouviu, ou talvez escolheu não ouvir. Ele se ajoelhou ao lado do cão sem qualquer medo, sem qualquer hesitação. Seus olhos grandes e castanhos, que antes brilhavam com a luz da manhã, agora eram espelhos da agonia do animal, mas também de uma compaixão pura e inabalável. Ele não estendeu a mão para tocar, não de imediato. Em vez disso, começou a falar com o cão, com uma voz suave e melodiosa, como se estivesse cantando uma canção de ninar. «Ei, amigão!» ele murmurou, a voz embargada. «O que fizeram com você? Vai ficar tudo bem, eu prometo.» Ele tirou o casaco da mochila, um casaco velho e surrado que usava para as brincadeiras, e com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade da cena, tentou cobrir o corpo trêmulo do animal, protegendo-o do orvalho frio da manhã e das moscas que já começavam a rondar as feridas. Dona Clara observava, paralisada. Era como se uma força invisível tivesse tomado posse daquele menino frágil. Aquele ato de bondade, tão espontâneo e corajoso, vindo de uma criança, era um bálsamo para o sofrimento que a rodeava. O cão, que antes recuava de qualquer aproximação, pareceu sentir a energia pura de Léo. Um gemido, menos de dor e mais de um reconhecimento sutil, escapou de sua garganta. Seus olhos, antes opacos, moveram-se levemente na direção do menino.
Era um fio de esperança, um sinal de que, mesmo na beira do abismo, a compaixão podia acender uma pequena chama. Léo, com as mãos sujas e o rosto marcado pela emoção, olhou para Dona Clara, e seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Temos que ajudar. Se isso já te emocionou, inscreva-se para acompanhar o resto da história. Aquele olhar de Léo, tão pequeno e tão determinado, tocou Dona Clara mais profundamente do que qualquer palavra. Era um apelo silencioso, uma centelha de esperança que surgia do mais improvável dos lugares. Enquanto o menino acariciava o cão com uma ternura quase sagrada, a memória de Dona Clara voou para trás no tempo, buscando entender a origem daquela alma tão pura em um mundo que podia ser tão cruel. Léo sempre fora diferente. Não era o tipo de criança que se destacava nos esportes ou que fazia muito barulho. Pelo contrário, sua presença era quase etérea, um sussurro na brisa. Desde muito pequeno, ele preferia a companhia dos livros, das árvores e dos animais, em vez das brincadeiras agitadas do parquinho. A vida de Léo, no entanto, não havia sido isenta de desafios. Ele cresceu em um lar amoroso, mas a ausência de um pai que partira cedo demais deixou uma lacuna silenciosa que o menino preenchia com sua imaginação e sua profunda conexão com o mundo ao seu redor. Na escola, sua timidez era frequentemente confundida com falta de interesse, e ele muitas vezes se via à margem, um observador silencioso da vida dos outros. Essa solidão, contudo, não o amargurou. Ao invés disso, a transformou em uma lente de empatia. Ele entendia, de uma forma que poucos adultos conseguiam, o que significava ser deixado de lado, ser invisível, ser frágil. Dona Clara se lembrava de uma tarde chuvosa, anos atrás, quando encontrou Léo no quintal, sentado sob a pequena varanda com um passarinho ferido em suas mãos. Ele não chorava, mas seus olhos estavam marejados de uma tristeza profunda. Com o cuidado de um cirurgião, ele tentava limpar a asinha quebrada do pássaro, usando um pedaço de pano úmido e um fio de linha para imobilizá-la. Ele havia passado horas ali, sem reclamar, apenas focado em aliviar o sofrimento daquela pequena criatura. Dona Clara, vendo a cena, ofereceu ajuda, mas Léo recusou suavemente, dizendo: "Ele precisa de mim, ele está com medo, igual a mim quando estou sozinho." A frase, dita com a inocência de uma criança, revelou a profundidade de sua alma. Ele não via o passarinho apenas como um animal. Via um reflexo de sua própria vulnerabilidade, uma alma que precisava de cuidado e compreensão. Esse episódio não foi um caso isolado. Léo tinha um dom para encontrar os mais necessitados. Um gatinho abandonado na porta da escola, um cão perdido vagando pelas ruas, até mesmo uma flor pisoteada no caminho. Ele os trazia para casa, cuidava deles com uma dedicação incansável, e quando não podia mais mantê-los, encontrava lares para eles. Sua mãe, embora às vezes sobrecarregada, sempre apoiou a compaixão do filho, entendendo que era parte essencial de quem ele era. Ela contava que, certa vez, Léo passou uma noite inteira acordado, consolando um filhote que chorava de saudade da mãe, cantando canções de ninar até que o pequeno animal adormecesse em seus braços. Foi essa sucessão de pequenos atos de bondade, de milagres silenciosos, que forjou a força interior de Léo. Uma força que não se manifestava em músculos ou gritos, mas em uma resiliência calma, em uma capacidade inabalável de ver a dor do outro e de estender a mão, mesmo quando o mundo parecia indiferente. Ele aprendera que a verdadeira coragem não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele. E que o amor, mesmo o mais simples, tinha o poder de curar as feridas mais profundas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Voltando ao presente, Dona Clara observava o menino ao lado do cão ferido. Aquele não era apenas um ato de compaixão, era a culminação de uma vida inteira de empatia.
Léo não via o animal como um problema, mas como um ser que precisava de seu amor e de sua voz, um reflexo de todas as vezes em que ele mesmo se sentiu sozinho e precisou de alguém. O casaco surrado de Léo, agora sobre o corpo do cão, era mais do que um pedaço de tecido. Era um manto de esperança, um escudo contra a indiferença do mundo. O menino havia se tornado, sem saber, o herói que aquele cão e talvez toda a comunidade de Vale Sereno precisavam desesperadamente. Ele estava pronto para lutar, para cuidar, para amar, contra todas as adversidades. Voltando ao presente, a cena na sarjeta era um quadro de contraste gritante. A fragilidade do animal, a pureza inabalável de Léo e a angústia silenciosa de Dona Clara. O sol, que antes prometia um dia sereno, agora começava a subir mais alto no céu, e seus raios, antes gentis, pareciam intensificar a dor do cão. O orvalho secava e o asfalto, antes fresco, começava a aquecer, tornando o ambiente ainda mais hostil para a criatura ferida. O cão, embora um pouco mais calmo sob o casaco de Léo, ainda tremia, e seus gemidos, antes quase imperceptíveis, tornaram-se mais frequentes, um lamento contínuo que perfurava o coração de quem ouvia. Léo, com a atenção totalmente voltada para o animal, tentava umedecer seus lábios ressecados com um pouco de água que tinha em sua garrafa. "Aguenta firme, amigão, por favor", ele sussurrava, a voz embargada pela emoção, mas firme em sua promessa. Dona Clara, vendo a urgência da situação, tirou o celular do bolso, as mãos trêmulas enquanto discava o número de seu Jorge, seu vizinho, um homem prático e que sempre soube lidar com emergências. Mas a ligação não completou. A rede, como tantas vezes em Vale Sereno, falhava nos momentos mais críticos. Ela tentou novamente e, de novo, a frustração crescendo a cada sinal de ocupado. O isolamento parecia conspirar contra eles. Enquanto Dona Clara lutava com o telefone, um som familiar e indesejado começou a ecoar da rua. Risadas. Risadas juvenis, mas carregadas de uma arrogância que gelou o sangue de Dona Clara. Ela ergueu os olhos e viu, a poucos metros, um grupo de 3 adolescentes se aproximando. Eram os mesmos que, há algumas semanas, haviam sido vistos aterrorizando os animais do bairro, conhecidos por sua crueldade gratuita e pela forma como se divertiam com o sofrimento alheio. O coração de Dona Clara apertou com um novo tipo de medo, um medo que não era pelo cão, mas por Léo. Os adolescentes, liderados por um rapaz alto e de olhar cínico, pararam a poucos passos deles, as risadas cessando para dar lugar a um escrutínio frio. "Olha só o que temos aqui", disse o líder, com um sorriso de escárnio. "O pequeno Léo, o defensor dos fracos e oprimidos, e a velhinha, sempre intrometida." Seus olhos se fixaram no cão. "Parece que o vira-lata não aguentou o tranco, não é? Pensamos que ele seria mais forte." A voz era carregada de desdém, de uma falta de empatia que beirava o abismo. Léo, que até então havia ignorado a presença deles, ergueu a cabeça. Seus olhos, que momentos antes expressavam pura compaixão, agora ardiam com uma fúria silenciosa. Ele se colocou instintivamente à frente do cão como um pequeno escudo, seu corpo magro tremendo, não de medo, mas de raiva. Vocês fizeram isso?" Ele perguntou, a voz embargada, mas com uma intensidade que surpreendeu Dona Clara. "Como puderam?" O líder dos adolescentes riu, um som seco e cruel. "E daí, pirralho? É só um cachorro. Ninguém vai sentir falta. Estava atrapalhando a gente. Tinha que aprender quem manda por aqui." Ele chutou uma pedrinha na direção do cão, que soltou um gemido de pavor. Dona Clara deu um passo à frente, sua voz, apesar da idade, carregada de indignação. "Vocês não têm vergonha? Isso é um ser vivo. O que vocês estão fazendo é crime." Outro adolescente, com um boné virado para trás, deu de ombros. "Ah, qual é, vovó? Ninguém liga para vira-lata. A gente só estava ensinando uma lição, para ele e para quem mais aparecer por aqui." A ameaça velada era clara.
Eles não apenas não sentiam remorso, sentiam orgulho de sua maldade, uma distorção perversa da moralidade que deixava Dona Clara sem palavras. Léo, no entanto, não se calou. Seus punhos cerrados, ele olhou diretamente para o líder. Vocês são uns covardes! Atacar quem não pode se defender! As palavras saíram de sua boca com uma força que ninguém esperaria de um menino tão tímido. O líder, pego de surpresa pela ousadia, deu um passo à frente, um brilho perigoso em seus olhos. Ora, o anjinho resolveu mostrar as garras, quer apanhar igual ao seu amiguinho, é? Ele estendeu a mão como se fosse empurrar Léo. Dona Clara gritou, mas antes que pudesse intervir, Léo se manteve firme, os olhos fixos nos agressores, sem recuar 1 milímetro. A determinação que emanava dele era quase palpável, uma aura de proteção inabalável para o cão ferido que jazia atrás dele. A situação escalava rapidamente, de uma descoberta dolorosa para um confronto direto, onde a inocência e a compaixão se chocavam contra a crueldade e a indiferença. O perigo não era mais apenas a vida do cão, mas a segurança do menino que ousava desafiar a maldade. O ar ficou pesado, carregado de uma tensão que prometia explodir a qualquer momento. Dona Clara gritou, mas antes que pudesse intervir, Léo se manteve firme, os olhos fixos nos agressores, sem recuar 1 milímetro. A determinação que emanava dele era quase palpável, uma aura de proteção inabalável para o cão ferido que jazia atrás dele. O líder, com a mão estendida, hesitou por um instante, surpreso pela ausência de medo no olhar daquele menino. Aquele não era o Léo tímido e retraído que ele esperava. Era um Léo transformado pela fúria justa, um pequeno guerreiro defendendo o que era certo. A hesitação do agressor foi breve. Com um grunhido de raiva, ele empurrou Léo com força no ombro. O menino, embora pequeno, conseguiu manter o equilíbrio, cambaleando ligeiramente, mas sem desviar o olhar do seu protetor. O casaco sobre o cão se moveu um pouco, e um gemido mais fraco e doloroso escapou do animal, como se cada movimento, cada barulho fosse um tormento adicional. O som cortou o ar, uma lembrança pungente da fragilidade da vida em jogo. Dona Clara, num impulso de coragem que desafiava sua idade, colocou-se entre Léo e os adolescentes, os braços abertos, como uma barreira frágil, mas inquebrável. Parem com isso, vocês não vão machucar mais ninguém aqui, ela bradou, a voz embargada, mas carregada de uma autoridade inesperada. Os adolescentes riram, um riso seco e desrespeitoso. Olha só, a vovó quer ser heroína também, zombou um deles, o do boné virado. É melhor vocês saírem daqui ou vão acabar se dando mal. Esse vira-lata já era, e vocês estão só perdendo tempo. O líder deu um passo à frente, ignorando Dona Clara, seus olhos fixos em Léo. Você não entende, garoto. Ninguém se importa com esse bicho. É só mais um problema na rua. E se você não sair do caminho, pode acabar como ele. Ele fez um movimento ameaçador, como se fosse chutar o cão novamente. Léo, por sua vez, não se moveu. Seus olhos marejados se encontraram com os do líder, e em sua voz embargada havia uma força inabalável. Eu não vou sair. Ele precisa de mim. Vocês não podem fazer isso. A determinação do menino era um muro invisível, mas sólido. Ele abaixou a cabeça e começou a acariciar o cão novamente. Uma tentativa desesperada de acalmar a criatura, enquanto o líder dos adolescentes se aproximava mais, seus amigos ao redor, formando um semicírculo ameaçador. A tensão era palpável, o ar pesado com a iminência de uma agressão. A situação piorava a cada segundo. O cão, que antes mal reagia, agora começou a ter pequenos espasmos, seu corpo tremendo de forma mais violenta, e um filete de espuma tingida de sangue surgiu em sua boca. Era um sinal claro de que o tempo estava se esgotando. Léo notou, e seu rosto se contorceu em pânico. Ele está piorando. Precisamos de ajuda, ele implorou, olhando para Dona Clara, que com as mãos trêmulas
tentava mais uma vez ligar para seu Jorge, mas o telefone permanecia sem sinal. O desespero era um nó na garganta de ambos. Os adolescentes, percebendo o pânico de Léo, viram uma oportunidade de intensificar a tortura psicológica. "Ah, que pena", disse o líder com um sorriso sádico. "Parece que seu amiguinho não vai durar muito. Talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de se intrometerem." Um dos outros adolescentes pegou uma pedra do chão e a jogou com força perto do cão, que soltou um ganido agudo de dor e pavor, encolhendo-se ainda mais. Léo se encolheu também, abraçando o cão com mais força, tentando protegê-lo do impacto invisível da crueldade. "Parem, pelo amor de Deus, parem!" Dona Clara gritou, sua voz falhando. Ela tentou avançar, mas um dos adolescentes a empurrou de leve, apenas o suficiente para fazê-la perder o equilíbrio e quase cair. Léo, vendo a cena, sentiu uma nova onda de raiva. "Não toquem nela!" ele berrou, uma voz aguda e carregada de uma coragem que parecia vir de outro lugar. Ele se levantou, colocando-se novamente à frente do cão e de Dona Clara, seus pequenos punhos cerrados, os olhos fixos nos agressores. Ele era pequeno, frágil, mas sua postura era a de um leão protegendo sua cria. "Você é louco, pirralho!" o líder disse, incrédulo com a ousadia. "Não sabe com quem está se metendo." Ele deu um passo à frente, pronto para confrontar Léo diretamente. O outro adolescente, o do boné, pegou um graveto comprido e começou a cutucar o cão, ignorando os apelos de Léo e Dona Clara. O animal gemia baixinho, exausto, quase sem forças para reagir, mas cada toque do graveto era uma agonia. Léo se atirou para frente, tentando pegar o graveto, mas o adolescente o puxou para longe. A cena era de puro caos e desespero. O cão, à beira da morte, os adolescentes em sua crueldade implacável, e no meio um menino e uma senhora, ambos impotentes, mas inabaláveis em sua determinação de proteger. Léo, com o rosto manchado de lágrimas e sujeira, mas com os olhos ardendo em desafio, não recuava. Ele tentava com todas as suas forças afastar o graveto, proteger o cão, enquanto Dona Clara, num último esforço desesperado, começou a gritar por ajuda com toda a força de seus pulmões, esperando que o som alcançasse os ouvidos de alguém, qualquer um, em Vale Sereno. Seus gritos ecoavam pela rua, misturando-se aos risos cruéis dos adolescentes e aos gemidos agonizantes do cão, uma sinfonia de dor e súplica que clamava por um milagre. Os gritos de Dona Clara rasgaram o ar da manhã, uma desesperada súplica que ecoava pelas ruas ainda silenciosas de Vale Sereno. Por um instante, o burburinho cruel dos adolescentes cessou, substituído por um silêncio tenso, um breve hiato antes que a maldade voltasse a se manifestar. O líder, com um sorriso de escárnio, aproximou-se de Dona Clara, seus olhos fixos nos dela. "Ninguém vai vir, vovó. É muito cedo, e mesmo que viessem, o que fariam? É só um cachorro de rua." Ele tentou empurrá-la novamente, mas Dona Clara, surpreendendo-o, resistiu com uma força que não parecia vir de seus frágeis ombros, mas de uma indignação profunda. Léo, vendo a agressão iminente contra Dona Clara, sentiu um calor queimar em seu peito. Ele não era mais o menino tímido, mas uma chama viva de proteção. Com um urro que surpreendeu a todos, ele se atirou para a frente, não contra os adolescentes, mas para se colocar entre Dona Clara e o líder, empurrando-o com todas as suas pequenas forças. O adolescente, pego de surpresa pela ousadia, cambaleou para trás, a raiva distorcendo seu rosto. "Seu pirralho insolente!" ele gritou, erguendo a mão para revidar. Mas antes que pudesse atingir Léo, o cão, com um esforço sobre-humano, ergueu a cabeça e soltou um latido fraco, mas carregado de uma dor tão intensa que fez todos pararem. Era um som de despedida, um último lamento antes de ceder ao inevitável.
O pequeno corpo de Léo tremeu, seus olhos arregalados de horror. Ele se virou para o cão, que agora jazia imóvel, a respiração quase imperceptível. O filete de espuma tingida de sangue aumentou, e seus olhos, antes opacos, pareciam perder o último resquício de luz. "Não! Por favor, não!" Léo implorou, abraçando o animal com desespero, como se pudesse infundir vida nele com seu próprio corpo. As lágrimas rolavam livremente por seu rosto, misturando-se à sujeira e ao suor. Ele se sentia impotente, sua coragem se esvaindo diante da morte iminente. Era o momento de maior desespero, o ponto em que a esperança parecia se esvair completamente. Os adolescentes, por um momento, pareceram congelar. Até mesmo em seus corações endurecidos, a imagem daquele menino, chorando sobre um animal moribundo, tinha um impacto. O líder, no entanto, recompôs-se rapidamente, o cinismo voltando ao seu olhar. "Pronto, tá vendo? Perdeu seu tempo, garoto. Agora vamos embora. Ninguém precisa ver essa cena ridícula." Eles começaram a se afastar, rindo e trocando comentários desdenhosos, achando que haviam vencido. Mas eles estavam enganados. Os gritos de Dona Clara, embora sufocados pela comoção, não haviam sido em vão. E a determinação inabalável de Léo, mesmo em seu momento de maior dor, tinha sido testemunhada. De repente, um som de passos pesados e apressados começou a ecoar pela rua. Eram passos de alguém correndo, alguém que havia ouvido. Em questão de segundos, seu Jorge, o vizinho de Dona Clara, um homem robusto e de coração gentil, virou a esquina com uma expressão de fúria e preocupação no rosto. Seus olhos varreram a cena. Os adolescentes se afastando, Dona Clara em prantos e Léo, abraçado ao cão moribundo. "O que está acontecendo aqui?" Seu Jorge bradou, sua voz grave e cheia de autoridade. Os adolescentes pararam abruptamente, o riso morrendo em suas gargantas. Eles não esperavam a chegada de um adulto tão rapidamente, muito menos de seu Jorge, conhecido por sua retidão e por não tolerar injustiças. O líder tentou disfarçar. "Nada não, seu Jorge, a gente só estava passando." Mas a mentira era transparente. Seu Jorge ignorou-os, correndo em direção a Dona Clara e Léo. "Clara, meu Deus! O que fizeram com esse animal?" ele perguntou, seu rosto contorcido de horror ao ver o estado do cão. Ele se ajoelhou ao lado de Léo, que ainda chorava descontroladamente, e tocou o pescoço do animal. A pulsação era fraca, quase inexistente. "Ele está muito mal, Léo. Mas não vamos desistir", disse seu Jorge, sua voz tentando transmitir confiança, mesmo que seu próprio coração estivesse apertado. A essa altura, outros vizinhos, atraídos pelos gritos de Dona Clara e pela voz alta de seu Jorge, começaram a aparecer em suas portas e janelas. A rua, que antes era um palco de crueldade e desespero solitário, começou a se encher de olhares curiosos e logo de indignação. A visão do cão em carne viva, do menino chorando e dos adolescentes tentando se evadir, contava uma história clara. "Foram eles, seu Jorge", Dona Clara conseguiu dizer, apontando para os adolescentes que agora tentavam se misturar à paisagem. "Eles torturaram o animal e agora ele está morrendo." A acusação reverberou pela rua e os sussurros de raiva começaram a surgir da pequena multidão que se formava. A coragem de Léo, que se recusava a abandonar o cão, inspirou uma onda de empatia e revolta que se espalhou como um incêndio. O que era um problema isolado, agora se tornava uma causa coletiva. A comunidade de Vale Sereno, que parecia indiferente, acordava para a brutalidade que se desenrolava em seu próprio quintal. Seu Jorge, com um olhar determinado, virou-se para os adolescentes. "Vocês não vão a lugar nenhum. Vão prestar contas pelo que fizeram." A autoridade em sua voz era inquestionável. Enquanto alguns vizinhos se aproximavam para confrontar os agressores, outros corriam para buscar cobertores, água e, crucialmente, para chamar a polícia e o resgate animal.
A situação havia virado. A passividade e o isolamento se quebraram, e a comunidade, impulsionada pela inocência e pela coragem de Léo, começava a se mobilizar. O cão, embora à beira da morte, não estava mais sozinho. E Léo, o pequeno herói improvável, havia acendido uma faísca que prometia transformar Vale Sereno para sempre. A chegada da equipe de resgate animal e da polícia transformou o caos em uma cena de operação coordenada. O veterinário, com uma expressão séria, examinou o cão. Ele está em estado crítico, com ferimentos graves e desidratação severa. Mas há uma chance, explicou, enquanto a equipe preparava o animal para transporte. Léo, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora repletos de uma nova esperança, sussurrou. Ele vai ser chamado de Esperança. Seu Jorge, com a voz embargada, narrou os acontecimentos aos policiais, que detiveram os adolescentes. Confrontados com a repercussão de seus atos e a possibilidade de medidas legais e observados por uma comunidade indignada, eles não tiveram para onde fugir. A notícia do resgate de Esperança se espalhou por Vale Sereno como um raio. A mobilização foi imediata. Dona Clara e seu Jorge organizaram uma campanha de doações para cobrir os custos do tratamento. E voluntários se apresentaram para ajudar no cuidado do animal durante sua recuperação. Esperança passou por semanas de luta entre a vida e a morte, mas a cada dia a força vital que Léo havia visto em seus olhos parecia se reacender. O menino o visitava diariamente no abrigo provisório, lendo histórias e acariciando-o, uma presença que, segundo o veterinário, era tão vital quanto os medicamentos. As transformações foram profundas. Os adolescentes, obrigados a prestar serviços comunitários no abrigo animal como parte de um acordo legal, foram confrontados com a realidade do sofrimento que haviam causado. Para surpresa de muitos, alguns começaram a mostrar sinais de remorso genuíno, participando ativamente do cuidado de outros animais resgatados. A história de Esperança e Léo inspirou a criação do Fundo Esperança, uma iniciativa local dedicada a resgatar e reabilitar animais abandonados, gerido por Dona Clara e seu Jorge, que se tornou um pilar da comunidade. Meses depois, Esperança, agora um cão forte, saudável e com o pelo brilhante, corria alegremente no quintal da casa de Léo, que o havia adotado. Seu corpo, antes em carne viva, estava completamente curado, uma cicatriz discreta sendo a única lembrança da crueldade que sofreu. O legado de Esperança era visível em toda a comunidade. O fundo prosperava, resgatando dezenas de animais e educando a população sobre a guarda responsável. A vizinhança estava mais atenta, mais unida, e os pequenos atos de bondade se multiplicavam. A história de um menino frágil que ousou desafiar a crueldade se tornou um símbolo de que o amor e a coragem podem transformar vidas. Léo, Esperança, Dona Clara e seu Jorge, sentados no banco da praça, observavam crianças brincando, algumas delas com animais resgatados, um novo começo. A lição era clara: a empatia e a bondade são as maiores forças capazes de mudar o mundo. Num mundo cruel, escolha sempre ser gentil. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá.